Hoje o nosso estudo está aqui em João, no capítulo 8, vou ler do versículo 1 para frente. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram com um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui Jesus nos dá muitas lições, né? Sobre julgamento, sobre acusação, sobre acreditarmos que temos autoridade para julgar o nosso próximo, para apontar o dedo, para mostrar, né, o pecado do outro. Muitas vezes nos sentimos confortáveis para fazer isso. Se nós examinasse a nossa vida com a mesma intensidade que muitas vezes examinamos a vida do próximo, com certeza haveria menos problemas na Terra. Se cada pessoa examinasse, gastasse tempo examinando a sua própria vida, a sua própria condição espiritual, ao invés de gastar tempo examinando a vida do outro, julgando, acusando, apontando, né? Porque isso é uma coisa que aconteceu aqui, mas esse fato não é isolado. Isso aqui não parou por aqui. Até hoje as pessoas continuam errando e até hoje as pessoas continuam julgando, né? E enquanto o mundo girar, vai ser assim, né? Então, só que Jesus aqui deixa bem claro para eles, né? Se alguém ali não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, né? E por quê? Todos eles saíram, porque todos olharam para si próprio, para ali, cada um olhou para si, se enxergou e viu que tinha pecado. E nenhum tinha condição de julgar, de acusar ou de atirar a primeira pedra, porque todos tinham pecado. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. A gente vê que tem pessoas que sempre acham que ele tem... todos nós, não tem pessoas, todos nós somos assim. Nós sempre achamos que a nossa condição é melhor do que a do outro, né? Que sempre a gente quer explicar, sempre a gente quer ter ali uma palavra final, sempre a gente quer ter razão, né? Sempre é mais fácil achar o erro no outro do que enxergar a nossa própria vida. Então é isso que Jesus mostra aqui, né? Essa mulher estava errada? Estava, né? Mas quando Jesus fez essa pergunta aqui, mostrou que todo mundo ali estava errado, né? Eles podiam não estar ali adulterando, né? Como ela estava, e eles podiam até não ter sido pego no ato do adultério.
mas todos eles tinham alguma coisa errada na vida deles. E talvez algum deles, muitos deles ali, o pecado deles podia ser até o adultério. Só que a diferença é que eles não tinham sido pegos, né, por ninguém. E ela foi pega, né, ali no ato, né, como eles falaram. E com certeza quando ela estava adulterando, ela não estava fazendo isso sozinha, tinha mais alguém com ela, né? Esse alguém fugiu, né? Deixou ela ali naquela situação. Mas aqui Jesus mostra que todos nós temos pecado, que todos nós temos do que nos arrepender. Então, antes da gente pegar uma pedra para atirar no nosso próximo, uma pedra de acusação, de condenação, antes da gente querer dar o veredito, antes da gente querer dar a última palavra, antes da gente querer dar as explicações, é bom a gente examinar a nossa própria vida. E uma das melhores maneiras é a gente se colocar no lugar do próximo. E se eu tivesse ali, o que eu faria? E se fosse comigo isso, como que eu ia agir? Porque quando a gente está na cadeira de juiz, que a gente senta na cadeira de juiz, sem Deus ter nos dado essa autoridade, nem essa posição, Deus não deu essa cadeira para nenhum de nós. Mas muitas vezes a gente se senta na cadeira de juiz e acha que pode julgar o próximo. E quando a gente está na cadeira de réu, como que a gente se comporta? Né? Então é importante a gente pensar nisso. Né? Às vezes nosso pecado não é adultério, pode ser uma fornicação. Às vezes não é uma fornicação, pode ser uma outra coisa, um roubo, qualquer outra coisa, né? Gostar de falar mal da vida dos outros, né? Porque falar mal da vida dos outros é pecado, né? E muitas vezes a gente fala e acha que aquilo não é pecado. É só um comentáriozinho, é só uma crítica, eu sou muito sincera ou muito sincero, quando eu gosto de falar mesmo, eu falo, né? Então, essas coisas tudo, tem muita coisa que é pecado e a gente acha que não é, porque é na vida do outro, né? Quando é com o outro e a gente está fazendo, não é pecado. Mas quando a gente é atingido, né? É pecado, né? Então, é importante a gente ver que se o nosso comportamento, qualquer coisa que a gente faz, que a gente não gostaria que fizesse com a gente, tá errado já. E todos nós um dia fizemos alguma coisa que magoou alguém. Tem gente que fala, não, mas eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso, né? Mas com certeza você já fez outras coisas, né? Então, aqui quando Jesus falou que qualquer um deles que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Não ficou nenhum, só ficou ela e Jesus. E Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? E Jesus ainda falou, se eles não te acusaram, eu também não te condeno, né? Então, vai e não peques mais. Sempre Jesus, depois de libertar alguém, de curar alguém, de salvar alguém, sempre Ele nos dá esse conselho. Vá e não peques mais. Né? Então, espero que essa mensagem ela venha trazer uma reflexão para a minha vida, para a sua vida, e que percamos o costume de julgar, de acusar, de apontar, de criticar, de achar que o outro, né, tem problema e que a gente não tem. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações para ser corrigidas, pecados para ser deixados, né, comportamentos que devemos abandonar. Então, cabe a cada um de nós olhar para a palavra de Deus como olhamos para um espelho, nos enxergar, nos examinar e nos corrigir. Amém?